Carolina João Fernandes. Olá! O meu nome é Carolina João Fernandes e eu sou especialista em produtividade e organização. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Produtividade Imperfeita. E antes de mais, queria agradecer-vos muito pelo carinho que tive pelo lançamento deste podcast e do primeiro episódio. Então, o tema de hoje é uma das bases mais importantes no que toca à produtividade. Na minha visão, é mesmo um inegociável da produtividade. Quando uma pessoa sente que a cabeça não desliga ou vive com medo de se estar a esquecer de alguma coisa, é sinal que este inegociável não está a ser cumprido. E aí é sinal de alerta. É fundamental, quando queremos ser mais produtivos, quer seja na nossa vida, quer seja no nosso trabalho, apontar tudo e não deixar as coisas ficarem na nossa cabeça. Há uma frase muito conhecida do David Allen, o criador do método Getting Things Done, que é "Your mind is for having ideas, not holding them." Ou seja, a tua mente serve para ter ideias, não para as armazenar. E porquê é que isto é tão importante? Há pelo menos 5 consequências negativas de tu não apontares tudo ou quase tudo. A primeira é a sobrecarga mental. Quando acumulamos muitas preocupações e ações na nossa cabeça, existe uma sobrecarga que nos deixa mais cansados e acabamos por fazer menos coisas. O segundo ponto é sentimos mais ansiedade, principalmente pelo medo de nos estarmos a esquecer de algo importante, quer seja um compromisso, quer seja uma tarefa ou responsabilidade. O terceiro ponto, a terceira consequência, é o esquecimento, porque às vezes não é só medo, acontece mesmo esquecermos de algo. E claro que há coisas que têm consequências maiores ou menores, mas para mim até o pior é a frustração pessoal que gera este acumular de esquecimentos. A quarta consequência é a dificuldade em priorizar. Embora a nossa cabeça seja maravilhosa para muitas coisas, ela não é muito boa a priorizar. Ou seja, ela não sabe muitas vezes decidir aquilo que deve ser feito em primeiro, porque na nossa cabeça, quando temos muita coisa, tudo parece urgente e importante, não é? Deve estar a pensar que te acontece isso frequentemente. E quando tu registas, consegues ter mais clareza do que tens para fazer, alocar prioridades e muitas vezes também datas. Na nossa cabeça fica tudo confuso e por isso é que não conseguimos gerir isso tão bem. E por último, podes perder oportunidades na tua vida. Porque quando nós confiamos apenas na nossa memória, podemos esquecer-nos de detalhes importantes e de ideias que tivemos. Portanto, por estes motivos e para termos mais qualidade de vida, apontar tudo é mesmo chave. Mas há um pormenor muito importante que têm de reter também. Ok? Quem desistiu já deste podcast nesta fase vai perder este pormenor que faz toda a diferença. Temos de apontar tudo, mas no local certo. Ou seja, temos de apontar as coisas nos mesmos sítios. Há a célebre máxima que também me vão ouvir dizer muito, que é tudo tem o seu lugar. Apontar em qualquer lado, mas depois nem sabemos onde é que as coisas estão e não conseguimos aceder facilmente, também não serve de nada. Por isso, tem que existir estes 2 pontos em simultâneo. Nós apontarmos as coisas e nos mesmos locais, para ganharmos confiança que esse sistema nos vai ajudar. Porque se também não tivermos confiança nesse sistema, vamos ficar na mesma com as coisas na nossa cabeça e não é o objetivo. Há 4 tipos de ações que eu te aconselho mesmo a registar, que são compromissos, tarefas, notas e ideias. Eu vou explorar agora cada um deles, embora lá está, tu podes apontar tudo e mais alguma coisa que te lembres, mas estes 4 são mesmo fundamentais. Compromissos, que são eventos, consultas, reuniões, no fundo, tudo o que tem data e hora.
independentemente de ser do teu trabalho ou da tua vida pessoal. Todos estes compromissos têm que estar na tua agenda física ou num calendário digital, como por exemplo o Google Calendar. Okay? Isto é fundamental para não nos esquecermos que eles existem. Quando a ferramenta é digital, também nos relembra que vai acontecer através de notificações ou lembretes, mas também para garantir que não fazemos sobreposição de eventos. É mesmo fundamental. Depois, a nível de tarefas, são ações que nós temos de realizar, quer sejam também na nossa vida pessoal ou profissional. E em vez de nós ficarmos com tudo isso que temos de fazer na cabeça, temos de registar para garantir que falhamos menos vezes. Muitas pessoas esquecem-se de registar também as tarefas pessoais. Às vezes até registam muito bem as do trabalho, mas não as pessoais. Mas quero que vocês percebam que também as tarefas pessoais sobrecarregam a nossa cabeça. E há muitas vantagens em também apontarem as tarefas pessoais. Portanto, tudo o que não tens de realizar naquele preciso momento tem que ficar registado no mesmo local para depois ires ver o que é que tens de fazer. Podes na mesma usar uma agenda ou um caderno, se gostares mais do físico, mas existem ferramentas também digitais muito interessantes, como o Google Tasks ou o Todoist. No sistema digital também é muito interessante, para além de colocar tarefas esporádicas, colocar tarefas recorrentes, porque tu consegues colocar lá a frequência com que tu queres que a ferramenta te relembre dessa tarefa. Pode ser diária, pode ser mensal. Por exemplo, um relatório no trabalho que tens de realizar todos os meses, podes colocar essa recorrência para garantir que não te esqueces de o fazer e que planeias isso. No campo pessoal, um exemplo também é, tu queres fazer análises uma vez por ano, porque achas que é importante para a tua saúde, podes também colocar uma tarefa anual para que a tecnologia nos relembre que temos de fazer isso e cuidar de nós. Há outra coisa que acho que faz muito sentido tu apontares, que são notas. Okay? Podem ser imensas informações diversas, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional, que possam ser úteis para tu recordares no futuro. Okay? Claro que podes usar um caderno, mas neste caso das notas aconselho-te vivamente a utilizar um sistema digital, tal como o Google Keep, porque assim consegues pesquisar, okay, e encontrar muito mais rapidamente aquilo que tu pretendes. Isto vale para notas de uma reunião ou informações que tu achas que fazem sentido escrever para te relembrar no futuro, ou a nível pessoal, assim um exemplo mais diferente é colocares uma nota para ideias de prendas para alguém. Ou seja, ao longo do ano, tu, quando te lembras de algo para oferecer a essa pessoa, pode ser um familiar ou um amigo importante para ti, tu vais escrever nessa nota, ou então até encontras um produto que achas que essa pessoa ia gostar, ou estás em conversa com ela e ela dá-te sugestões, ou tu percebes que havia uma prenda interessante para lhe dar um dia, tu podes escrever isso nessa nota. E assim, quando precisares de dar um presente a essa pessoa, já não vais partir do zero. Vai ser muito mais fácil encontrares um presente bom para lhe dar. Okay? É mesmo muito fixe fazer isto. Eu faço e ajuda-me muito. E por último, as ideias. As ideias muitas vezes surgem em momentos inesperados. Aliás, as melhores ideias muitas vezes surgem quando nós estamos mais descontraídos. Ou de férias, ou a tomar banho, ou numa caminhada, a fazer uma corrida. Não deixes fugir estas ideias. Aqui a minha sugestão é tu escreveres essas ideias que tens sempre nos mesmos sítios. Pode ser, por exemplo, no sistema de notas que tu definiste, ou então num caderno específico também que tenhas. Mas também faz toda a diferença para a vossa vida profissional e também para a vida pessoal, porque mesmo sonhos ou coisas que vocês se lembram de fazer, vocês podem colocar então neste sítio. Portanto, o ideal é vocês escolherem o sítio onde vão apontar cada um destes pontos, compromissos, tarefas, notas e ideias, e escreverem lá diretamente quando surge então essa necessidade. Mas, no caso de
estarem com pressa ou não terem os locais que costumam utilizar à mão, há pessoas que gostam de ter uma espécie de caixa de entrada para escrever rapidamente e depois, no final de cada dia, organizam essa informação. Portanto, deixa ao vosso critério o que é que querem fazer. Portanto, podem andar sempre com um caderninho convosco para o fazer, ou então terem sempre uma ferramenta digital que sabem que é o vosso dump, portanto, que é onde vão colocar informações que depois precisam de ser organizadas. Eu tento ao máximo colocar diretamente no sítio certo, até porque a maior parte das ferramentas que eu uso são digitais e estão no telemóvel, mas, por exemplo, há 2 situações em que eu tenho que me adaptar um bocadinho ao sistema, mas ele existe e eu, sempre que possível, vou lá. Eu não levo o telemóvel para a cama quando vou dormir e eu às vezes tenho ideias antes de me deitar, porque estou a descontrair, e como leio normalmente no Kindle, também me surgem algumas ideias, mas eu não quero ir ao telemóvel outra vez. Então eu tenho sempre um caderninho pequenino na minha mesinha de cabeceira. Então eu aponto e depois no dia seguinte de manhã vejo o que apontei e aí sim já coloco no sítio certo. Depois, outro exemplo que eu vos queria contar é correr. É um drama, na verdade, para mim. Porque eu, a correr, não tenho sítio para apontar. Para vocês verem o quão importante é para mim e na minha vida apontar coisas, eu fico a dizer em loop as ideias que me surgiram para depois, quando acabar a corrida, apontar. Pronto, eu vou ver se resulta gravar um áudio para mim e depois conto-vos se resultou ou não. Em resumo, se fizeres estas 2 coisas, que é apontar tudo nos mesmos sítios, vais ganhar confiança neste sistema e, se o usares, vais conseguir mais espaço mental para tarefas importantes e vais estar mais tranquilo quando não estás a fazer nada. Vais estar mais tranquilo quando estás simplesmente a relaxar ou a ter tempo de qualidade em família e amigos, porque está tudo escrito nos mesmos sítios que tu definiste. Portanto, tu facilmente vais lá, vês o que tens e depois resolves. Vais conseguir descansar a tua cabecinha, conseguir desligar um bocadinho mais dos teus afazeres e das tuas preocupações, porque sabes exatamente onde encontrar essa informação. Okay? Eu fiz aqui uma pergunta no podcast e adorava ver a tua resposta para te conhecer melhor. Portanto, basicamente tens de escolher a opção que mais se adequa a ti. Isto é, se já fazes isto, se vais começar a fazer, porque fez sentido este raciocínio, ou se não concordas com isto e vais continuar a deixar tudo na tua cabeça. E é isto, espero que tenhas gostado, ansiosa por ouvir o teu feedback, as tuas dúvidas, inquietações e sugestões. Estou aqui para te ajudar, classifica também este podcast para eu saber se estás a gostar. Por hoje é isto que eu tenho para ti, não te esqueças, nunca vai ser perfeito, mas vai valer a pena. Estou sempre por perto, obrigada por estares aqui, até já! Produtividade, 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 produtividade. Perfeita, perfeita. De Carolina João Fernandes.